Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vou falar para vocês sobre o resultado do desafio de 5 projetos de programação em 5 dias. Bom, como vocês já sabem, nesse desafio eu tive que fazer 5 coisas. O meu site pessoal, 2 sites para projetos da minha escola, uma inteligência artificial e um componente web app. No primeiro dia eu fiz o meu site pessoal. O mais engraçado é que eu fiz o design dele todo no Paint. Exatamente, eu peguei o Paint assim, coloquei na tela e comecei a desenhar qualquer coisa que vinha na minha cabeça. E foi literalmente isso. Eu peguei um desenho que eu fiz, que eu tirei da minha cabeça, fiz um desenho ali no Paint, peguei e usei aquilo como design. Agora, nesse primeiro dia, eu fiquei praticamente o dia inteiro trabalhando nesse projeto, que nem um maluco. Eu acordei cedo, se eu não me engano foi 5 horas da manhã, e fiquei até as 9 horas da noite lá, trabalhando no meu site. Por que isso? Primeiro, eu programei ali a parte inicial do site, aquele headerzinho com a minha fotinho do lado, etc. Isso ali demorou um pouco para eu conseguir programar, mas não foi a parte mais difícil. Então, programei ali o header, a primeira parte do site, que vocês estão vendo aí na tela. Eu achei muito interessante aquele padrão da montanhazinha que fica do lado do site, que vocês devem estar vendo agora, por isso eu coloquei lá. Eu peguei esse desenho e tentei colocar ali na divisória, né, onde está escrito minha história, portfólio, etc. Tentei colocar essa montanhazinha ali em cima e embaixo. Ficou uma porcaria, não preciso nem dizer. Ficou bem ruim na minha opinião e depois eu decidi tirar. Só que para eu colocar aquelas montanhazinhas ali, foi um sacrifício, porque eu tive que recolocar a imagem várias vezes e aí tava dando problema. Aliás, esse é um problema que eu não consegui corrigir, que é o da barrinha horizontal, que fica mexendo assim, e eu não queria que isso acontecesse. Isso geralmente acontece quando o seu site extrapola. Só que eu não sabia como resolver, então eu deixei do jeito que tá. Então se alguém souber como que resolve esse problema, usando o React, só deixar aí nos comentários, e eu já tentei colocar o overflow, mas não funcionou. Então, eu botei aquelas montanhazinhas, ficou uma porcaria, vocês devem estar vendo aí, não gostei, realmente. Então, eu fui lá e tirei. Eu também criei essa linhazinha, essas linhas diferentes, eu achei que ficou bem legal, entende? Porque deu um estilo diferente pro site, né? Ele colocou ali tirou o espaço em branco. E aquele ovalzinho preto, eu fiz no Paint ele, coloquei ele no site e alinhei ele com a foto. Aí deu um efeito legal, eu gostei bastante daquele início. E aí, inspirado nesse ovalzinho, eu fiz o segundo design no Paint, que é o design da divisória, né? Que eu já tinha programado para fazer ele com a montanhazinha. Então eu fiz as montanhazinhas no Paint, coloquei as bolinhas vermelhas, uma linha branca assim, a letra que eu queria grande e em itálico, e eu acho que ficou muito maneiro. Tipo, realmente gostei bastante disso. E ficou bem bacana, eu não mudei quase nada, só essa parte da montanhazinha, que eu só vou descobrir mais tarde. Beleza, passei dali, eu queria fazer minha história, eu queria colocar ali os anos, o que eu fiz em cada ano. Então, o que eu pensei? Eu pensei em colocar uma linha do tempo horizontal, né? Uma linha horizontal com uns tracinhos assim em cada ano. Só que eu parei para pensar um pouco mais e não iria ficar legal, porque eu não ia conseguir detalhar muito. Então o que eu fiz? Eu fiz uma linha vertical com as bolinhas que elas vêm da esquerda para a direita, né? E fica bem bacana, eu achei legal o efeito. Claro, não tem conteúdo real no site, tem só uma brincadeira que eu fiz com os meus amigos, se vocês forem ler. Mas no próximo desafio, que eu não vou dar spoiler para vocês, eu vou colocar conteúdo no meu site. E vai ser muito maneiro. O próximo desafio eu acho que vai ser mais divertido do que esse. Na parte de portfólio, como eu tenho uma boa quantidade de sites, eu decidi colocar meio que uma lista, né? Uma lista que eu vou poder adicionar sempre que eu quiser. É bem fácil, é só dar um Ctrl+C, Ctrl+V, escrever o que tem que escrever e pronto. Então eu fiz ali uns quadradinhos cinzas, né? Só para encher linguiça, por enquanto que não tem nada. Colocar lá projeto em cada um deles e falar que tá bom. Deu um trabalhinho fazer essa parte, vou ser bem sincero. Não especificamente na parte de alinhar as coisas, né? A parte mais difícil foi tentar ajeitar aquele problema da barra horizontal, que eu fiquei um tempão tentando resolver e não consegui no final. Isso me deixou bem bravo. Aí eu fiz essa parte e depois de fazer a parte de portfólio, eu fui colocar a parte de contato. Só que a parte de contato, eu já tenho ela pronta, porque eu já fiz bastante projeto, né? Então eu já tenho a parte de contato, eu fiz um componente bonitinho para eu chegar, copiar e colar. Só que ele não funcionou direito, porque ele já tem um design meio que próprio, digamos assim, um design meio neutro, mas eu queria ele diferente, naquele caso. Então eu tive que fazer algumas alterações no componente para ficar legal. Então,
No final do dia, eu já tinha terminado o site, tá? Do jeito que vocês estão vendo agora, praticamente. Mudou uma coisinha ou outra que eu vou falar depois. Nesse dia eu também comprei um domínio para colocar no site, que é lucastejedor.com. Ou seja, vocês podem visitar o site agora digitando lucastejedor.com, que é o meu nome, no Google. Eu achei bem legal isso, sei lá, você digitar o meu nome e aparecer um site, pessoal. Às 6 horas da noite, eu tive uma reunião com o coordenador do projeto de Soulmar e o Fabrincar, para fazer o site para eles, né? Então eu tive uma reunião com ele, foi muito produtiva, ele me passou todos os conteúdos que eu precisava para fazer o site e eu estava com tudo pronto para chegar no outro dia e colocar a mão na massa. Mais ou menos ali das 7 horas da noite até as 9 horas da manhã eu fiquei... Não, 7 horas da noite até as 9 da manhã é sacanagem. Das 7 horas da noite até as 9 horas da noite eu fiquei colocando meu domínio, fiquei setando ele. Porque eu uso um serviço chamado Firebase da Google, que é onde eu coloco o banco de dados, como eu disse que iria fazer no planejamento. O Firebase também tem um serviço de hosting, que eu gosto bastante, é de graça e é muito bom. Então o que eu fiz? Eu queria colocar o meu domínio ali no Firebase. Só que foi mais difícil do que eu pensava, porque como eu não sabia fazer, eu achei que era só comprar um Google Domains e pronto, o Firebase já ia detectar e tá feito. Mas não é bem assim. Eu tive que ir lá no DNS, fazer algumas configurações de DNS para botar para funcionar. Então, com o primeiro site pronto, 9 horas da noite, no limite, eu fui dormir. No segundo dia, a primeira coisa que eu fiz foi começar a fazer o projeto do Soulmar. Então eu peguei o Paint, meu grande Paint, e comecei a desenhar um design bacana. O Soulmar, como é um projeto azul, me lembra azul, né? Eu queria misturar ali um design azul com laranja, porque azul com laranja é clássico, combina muito bem. Claro, você não vai colocar um contraste com o outro, mas enfim, sei lá, eu fui na intuição e ficou bacana. Então eu peguei e comecei a fazer ali o header do Soulmar, só que eu pensei num header diferente, num header que fosse mais triangular. E aí vocês podem ver o header que está hoje lá, certo? Eu fiz um header bonitinho, coloquei a logo do Soulmar, coloquei lá competição, etc, etc, etc. Ficou bem bacana, eu gostei bastante. O coordenador não gostou tanto assim, por causa da logo do Soulmar, que ela é meio azul, né? Então meio que, como é que eu posso dizer? Não faz contraste com o fundo, mas eu achei que ainda assim ficou legal, porque dá para diferenciar. Eu escolhi um azul que dá algum contraste, então você consegue ver sim a diferença. Ficou bem legal também, eu gostei bastante da escolha da paleta de cores. Depois eu pensei numa frase de efeito, um negócio que eu colocasse assim, pá, que desse um impacto. Claro, não necessariamente eu ia colocar a frase de efeito ali, mas eu coloquei uma coisa bem aleatória. Então, uma frase de efeito e um barco, né? Porque Soulmar faz bastante sentido. Depois eu criei uma aba sobre a competição, em que basicamente eu peguei o que eu já tinha lá nos projetos do outro site, que eu tinha criado, do meu site pessoal, coloquei ali, coloquei umas animações, botei uma fonte bonitinha, Roboto branca, né? Não, se eu não me engano não é Roboto não, mas é uma fonte bem legal também. Coloquei lá e ali são os blocos de informação onde você vai encontrar as informações da competição. Eu coloquei em primeiro lugar justamente porque é o que as pessoas mais querem nesse projeto. O que elas mais querem saber é sobre a competição, porque é a essência do projeto. Depois eu coloquei um pouco sobre a história do projeto, porque ele já tem alguns anos, né? Desde 2016, se eu não me engano, são 4 anos. Então eu achei que seria legal colocar uma seção de história, uma seção, claro, de quem nós somos, mas isso eu só vou colocar depois. No segundo dia eu ainda não coloquei. E eu coloquei uma seção de contato, igual eu fiz no meu site, só que eu literalmente dessa vez dei Ctrl+C, Ctrl+V e já tinha um formulário pronto ali para fazer contato. O mais legal é que eu não tive que configurar todo o Firebase para a parte de contato, porque já estava tudo pronto. Só que no segundo dia eu trabalhei de forma tão intensa e tão focada que eu consegui terminar esse site do Soulmar, velho, em 6 horas, trabalhando ali intensamente, eu consegui terminar. Ou seja, quando eu estava almoçando, eu terminei o site, literalmente. Daí eu, já que tá sobrando tempo, eu vou fazer o site do Fabrincar hoje também. E eu caí dentro. Comecei a fazer o site do Fabrincar, só que ele não ficou tão bacana quanto eu queria que tivesse ficado. Eu queria fazer um design, assim, o Fabrincar tem uma logo que vocês estão vendo aí na tela, que combina com carro, né, velho? Combina, pegar um carro, botar aquela bandeirinha ali, parece carro de corrida. Então, o que eu pensei? Vou colocar lá, vou fazer um carro, botar uma fumaça assim atrás, colocar ali escrever alguma coisa, saiba mais, contato, etc. E vou fazer um header, um carro e fumaça. Eu achei que essa ideia tinha sido extraordinária. Fiz esse design no quadro, dessa vez não foi no Paint. Eu falei, cara, é isso vai ficar muito legal.
Fui fazer, implementei, não ficou tão bacana quanto eu pensava. Eu tive que editar bastante, eu editei, coloquei no Photoshop, botei um acetinado para tentar mudar um pouco a cor, porque eu não tinha achado legal. Eu tentei mudar a cor de fundo, de branco para vermelho, mas no final mudei algumas coisas, mas isso foi depois, né? Nessa época, ali eu tava, como eu já estou adiantado, vou deixar assim mesmo e vou ir fazendo outras coisas, certo? Então, praticamente isso. Fui fazer, deixei o header e fui fazer as outras partes. A segunda parte, eu queria colocar um vídeo, porque o projeto Fabrincar não é um projeto tão grande. Então eu pensei que poderia fazer um site mais simples. Coloquei ali um espaço para um vídeo, que seria um vídeo principal do projeto Fabrincar, que ainda não está lá. Embaixo coloquei uma seção de Saiba Mais e um formulário de contato. E pronto, falei que aquilo ali estava bom e fui embora. Então eu tinha feito 2 sites em um dia. 2 sites importantes de projetos que vão ser utilizados por outras pessoas. Claro, esses sites ainda vão ser melhorados, mas no final desses 5 dias o resultado já está bem decente, vou ser bem sincero com vocês. Já é possível utilizar esses sites tranquilamente. Só colocar o conteúdo que funciona. Então, terminando esses 2 sites, eu me senti muito orgulhoso naquele dia. Caraca, terminei 2 sites e estava me sentindo muito bem. E falei que aquele já estava bom, fiz outras coisas no dia, ou seja, foi um ótimo dia para mim e dormi. No outro dia, eu só tinha 2 coisas a fazer: componente web app e a inteligência artificial. A inteligência artificial, sinceramente, foi aonde eu comecei, mas não deu certo, claro que não deu certo. Como que eu vou fazer uma inteligência artificial para analisar o mercado financeiro e vou testar ela com a habilidade dela de ganhar dinheiro? Cara, isso é praticamente impossível. Muita gente tenta fazer isso e não consegue. E eu estou tentando fazer com regressão linear. E eu nem sou experiente em inteligência artificial. Eu tenho no máximo aí uns 4 meses de estudo. Não é muita coisa, tá me entendendo? E não é 4 meses de estudo focado, não. É 4 meses, tipo assim, com estudo uma coisa aqui, outra coisa ali, aprendendo matemática, o que é a base da inteligência artificial. Se você não sabe matemática, é muito difícil você conseguir fazer uma boa inteligência artificial. Então eu estou lendo um livro sobre álgebra linear, eu estou estudando cálculo, já é bem à frente do que eu estou na escola, né, digamos assim. Mas tem que aprender para que eu consiga fazer uma boa inteligência artificial. Como eu também não tenho o feeling da coisa, eu programei meio que mecanicamente, vou ser bem sincero. Claro, eu já conheço um pouco de mercado financeiro, até porque eu já fiz um site dando dicas sobre investimento, então eu já tenho alguma experiência ali. Mas eu não tenho experiência suficiente com inteligência artificial para ver quais tipos de informação vão se encaixar bem ali para que ela consiga prever os resultados do mercado financeiro. Então, eu fiz uma inteligência artificial, foi um modelo de regressão linear. Claro, o mercado não é linear, então a minha taxa de acerto foi muito engraçada. Em quase todos os modelos que eu fiz foi 50%. Eu achei isso muito legal, porque, tipo assim, 50%, velho. 50%. É como se eu estivesse jogando a moeda. Então, se eu quiser algum dia ir para um cassino, eu não vou para o cassino. Eu jogo no mercado financeiro com uma inteligência artificial dessas que eu tenho 50% de chance de ganhar. Então eu fiz lá regressão linear, eu tentei várias coisas. Eu tentei pegar vários algoritmos de regressão linear, juntar tudo e fazer um super regressão linear que vai avaliar com vários modelos o mercado financeiro. Mas o resultado, às vezes piorava ou se mantia. Piorava ou se mantia. Aí eu, então realmente é isso mesmo, né? Não tem muito mais que eu vou fazer aqui com regressão linear. Não é uma coisa muito, entendeu, interessante de se fazer. Eu tentei colocar uma média de 7 candles também, deu 50%. Então, aí eu olhei aquilo ali e eu falei, se eu quiser algum dia fazer isso direito, eu preciso estudar mais, eu preciso entender mais sobre inteligência artificial, que eu ainda não tenho autonomia, digamos assim, para programar em Python com inteligência artificial. Eu não consigo chegar lá e programar que nem um maluco. Já em React eu já tenho uma autonomia muito maior. Eu chego lá e eu já sei o que programar. Parece que eu já sei falar a língua React, mas eu ainda não sei muito bem falar a língua da inteligência artificial. Eu sei bastante coisa e garanto para vocês, é mais difícil do que React Native. Com certeza, não tem nem dúvida disso. Mas é bem legal também. Eu já fiz algumas inteligências artificiais, mas todas elas mais ou menos, faltando alguma coisa ali, e eu quero melhorar isso. E por isso, talvez, não vou garantir,
tem um desafio de eu aprendendo o máximo de inteligência artificial em 5 dias e tentando fazer uma inteligência artificial realmente boa, com uma complexidade legal. Mas isso é para o futuro, então vamos ficar aqui no desafio que eu fiz. Depois de ter feito essa inteligência artificial, eu fiz um componente web app, que foi mais difícil do que eu achei que seria. Basicamente, eu fiz um aplicativo que se conecta com Firebase e um site que também se conecta com Firebase. Então, se eu fizer alguma alteração no aplicativo e enviar para o banco de dados, a alteração vai aparecer no site e o contrário também é verdadeiro. Agora, toda vez que eu tentava conectar o Firebase no React, dava um problema de conexão ruim. Toda hora dava esse problema. Tava falando que o Firebase não consegue se conectar porque a conexão tá ruim. O Firebase não consegue encontrar o documento que você faz referência. O Firebase, pô, fiquei muito bravo. Porque eu tava lá, batendo a cabeça para tentar resolver. E fui lá, batendo a cabeça. Aí eu vou ver, eu tô com o banco de dados errado. Eu tô acessando o banco de dados do projeto da água, que é um outro projeto que eu tenho. Tá me entendendo? Ao invés de acessar o componente ali do web app. Então eu fiquei muito bravo porque, poxa, velho, que erro besta. Eu fiquei um tempão, umas 3 horas ali, batendo cabeça para eu ver que no final era porcaria ali de uma referência errada, né? Poxa, eu fiquei bem triste quando eu vi isso. Mas eu fui lá, resolvi e aí o desenvolvimento acelerou. No React Native também coloquei o servidor ali bonitinho e agora está funcionando 100%. Lucas, então peraí, esse é o 3º dia. Você já terminou o desafio? Sim, eu terminei o desafio em 3 dias, não em 5 como eu falei. Em 3 já era mais que suficiente para eu chegar aqui, gravar um vídeo e falar: ó galera, terminei em 3 dias. Mas eu decidi colocar um 4º dia, que foi o dia 8. E eu decidi colocar esse dia para dar uma melhorada nos sites que eu já tinha. Afinal, eu tinha colocado eles para receber críticas e algumas coisas eu achei bem legal de adicionar. Primeira coisa que eu fiz foi alinhar o meu site pessoal. Porque a parte dos projetos, quando eu escrevi alguma coisa, desalinhava tudo. Então eu fui, ajeitei isso e tá alinhadinho. Depois, eu fui no site do Solmar. Essas foram pequenas melhorias, né? Fui no site do Solmar e coloquei uma nova aba chamada Quem Somos, que aparece ali o time, quem que faz parte do Solmar. Não tem conteúdo ali, só tem um monte de caras minhas, como vocês podem ver, mas eu acho que ficou bem bacana. E depois eu fui no site do Fabrincar e mudei a paleta de cores e as fontes das letras, que eu não tinha alterado. Ou seja, eu dei uma melhoria legal no design. Tirei o carro, deixei só a fumacinha e ficou ali mais ou menos, entendeu? Não ficou tão bacana quanto eu achei que ficaria. Dá pro gasto? Dá. Ficou diferente? Ficou. Mas talvez seja melhor tirar a fumaça e só deixar um header normal ali. Essas 3 melhorias ocuparam o meu dia inteiro, esse foi o 4º dia. Eu poderia falar que isso já tá bom e terminar o desafio ali em 4 dias. Mas eu falei, não, vou ficar mais tempo. Então, no 5º dia, eu dediquei, que é hoje, né? Só que eu decidi parar, agora são 1h da tarde, eu fiquei trabalhando de manhã nisso. Melhorar o modelo de regressão linear. Eu tentei dar outros dados diferentes para a inteligência artificial. Coloquei modelo com média, modelo com diferença anterior, modelo com o número de candles que vão subir, o número de candles que vão descer. Todos eles 50%, mais ou menos 50%. Né? Algumas vezes dava 30%, algumas vezes 70%. Nossa, tá funcionando. Não, é só que é o acaso, né? 50%, a maior parte das vezes, foi o que aconteceu. Então, bem bacana isso. Eu gostei bastante de trabalhar com a regressão linear. E por sinal, eu também, ontem, né, eu escrevi um artigo sobre regressão linear polinomial. Um artigozinho bem simples que eu vou apresentar na feira de tecnologia do meu colégio. Então eu estava com a matemática da regressão linear bem fresca na memória. Eu sabia que não ia funcionar direito os modelos de inteligência artificial. Porque, sério, humanos estudam a vida inteira para conseguir prever mais ou menos o que o mercado vai fazer. Milhares de programadores no mundo todo tentam fazer modelos para tentar prever o mercado financeiro. E uma equipe gigante de bancos são contratados para fazer isso. E olha lá, muitas vezes nem funciona. Então, tem que ter modéstia, né? Eu não vou colocar um desafio aqui de fazer um dragão gigante vermelho com 2 cabeças. Porra, é maluquice, eu não sou retardado nesse ponto. Eu tenho que fazer desafios que sejam realmente desafios possíveis, não impossíveis. Para minha capacidade atual, claro.
Talvez para um mestre em matemática pelo MIT ele consiga fazer esse modelo aí, e talvez um que funcione, quem sabe. Bom, então esse foi o desafio de 5 dias. Muito obrigado a todos que assistiram e liga as notificações, se inscreve aí no canal, porque o próximo desafio vai ser muito maneiro. Eu estou bem empolgado para fazer o próximo desafio, que eu vou colocar conteúdo em vários sites, eu vou fazer redes sociais para vários projetos, e vai ser o marketing, vai ser o projeto de marketing. Vocês vão ver, vai ser muito maneiro. Com certeza você vai aprender alguma coisa sobre marketing lá. Então, se inscreve aí no canal, dá um like, compartilha. E eu sei que isso é chato pra caramba, mas é isso aí. Valeu e até a próxima.